livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 49, diz assim: eis que essa foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Amém? Glória a Deus. Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Queremos te ver e ouvir nesse lugar. Amém. Prepara o nosso coração para recebermos a tua palavra, Senhor. Fala conosco de forma poderosa, de maneira que como só o Senhor sabe fazer. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. E amém. Glória a Deus. Queridos, eu acho que uma das notícias que mais mexem conosco, né, dentre todas as que nós ouvimos, né, durante os nossos dias, os tempos que nós estamos vivendo hoje, mas uma das notícias, principalmente para quem é pai, principalmente para quem é mãe, uma das notícias que mexem conosco é quando vemos notícias de mães que abandonam seus filhos, notícias de pais, né, que abandonam os filhos, né, na lixeira, abandonam o filho na porta da casa de alguém. Quando essa semana eu vi, né, uma notícia de uma mulher e tinha vídeo, uma mulher estava com a criança no colo e o pai veio com um carrinho, jogou o carrinho para cima dela, ela deixou a criança cair no chão e de repente ela abandonou a criança. E queridos, é uma notícia que mexe com a gente, é uma realidade que mexe com o nosso coração, porque, né, questionamos a Deus. Questionamos, né, como pode um Deus tão bom, né, um Deus tão maravilhoso, fazer com que crianças inocentes sofram. E muitas pessoas têm dificuldade na sua fé quando olha para essa realidade, quando olha, né, para a realidade de pessoas que são abandonadas, deixadas, maltratadas por aqueles que fazem parte de uma família, quando estão inseridas numa família. E o retrato, queridos, de Israel, né, quando lemos o início do capítulo 16 do profeta Ezequiel, não era um retrato diferente do retrato de muitas crianças que são abandonadas. A palavra começa dizendo, né, como se fosse o Senhor falando para o povo, dizendo: olha, eu te encontrei, abandonada, ensanguentada, ainda com, né, o cordão umbilical. E o Senhor, né, fez um tratamento em Israel. Deus cuidou de Israel. E Ele diz no verso 6, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Foi assim que Deus fez conosco, irmãos. Estávamos desorientados, perdidos, abandonados, sem saber o que fazer, envolto em sangue, irreconhecíveis. Deus nos lavou. Deus nos limpou, removeu a sujeira de nós, Ele nos tratou, cuidou da gente de forma especial. O texto continua porque Deus não apenas limpou Israel, Jerusalém. O texto continua porque Ele diz que o tratamento de Deus para esse povo foi um tratamento de rainha. Deus colocou, né, como se tivesse colocado num palácio, colocou, né, brilhantes, colocou brincos nas suas orelhas, colocou um vestido muito bonito, bordado, colocou sobre esse povo uma coroa na cabeça. Dignidade, honra. É isso que Deus faz conosco. Nos tira lá do local, né, ensanguentado, abandonado, deixado, né, humilhado, e Deus nos coloca num lugar de honra, no lugar onde Ele, né, cuida da gente. Ele diz: eu lavei com água, limpei o sangue, cobri e ungi com óleo, limpei suas feridas, eu cuidei de você. E essa história, irmão, seria uma história linda. Até o verso 15 é uma história maravilhosa. Parece, né, uma história de filme, de alguém que deu a volta por cima.
alguém que estava na lama, alguém que estava abandonado, alguém que tinha sido deixado, e Deus cuidou, e essa pessoa virou rainha, como Esther, que lemos aqui na semana passada. Foi semana passada? E colocou num lugar de honra e dignidade. A história até aí estaria linda, maravilhosa. Só que o verso 15 continua e diz que esse povo que Deus resgatou, esse povo que Deus cuidou, esse povo que Deus teve um cuidado especial por ele, no verso 15 em diante diz, esse povo confiou na sua beleza. Depois que estava bonitinho, depois que tinha sido cuidado, depois que tinha sido tratado por Deus, começou a confiar em si mesmo. E daí, irmãos, o problema da gente quando a gente começa na obra de Deus. Porque a gente está abandonado, deixado, Deus cuida da gente, Deus trabalha na nossa vida, Deus tem um trabalho especial conosco. Mas aí, às vezes a gente começa a crescer e começa a alcançar alguns lugares, começa a ter conhecimento teológico, começa a ter conhecimento bíblico, começa, a ocupar posições e lugares na igreja, começa a ver muita coisa acontecer à nossa volta e a gente começa a achar que a gente já sabe de tudo e começa a confiar em nós mesmos. Já não preciso orar para pregar. Já não preciso mais buscar a Deus como antes. Já não preciso mais, já conheço, isso aí já vivi. Já não preciso mais, me esforçar tanto assim. A verdade, queridos, é que Deus fez uma aliança conosco. Amém. Nós vivemos debaixo de uma aliança, mas não é uma aliança qualquer. É uma aliança entre Deus e o seu povo. É uma aliança, entre o Senhor poderoso, maravilhoso e cada um de nós. Ele fez uma aliança com os seus servos. Fez uma aliança com aqueles que são seus. E o Senhor então começa a falar daqui do pecado de Israel. E no verso 43 ele diz, visto que você não se lembrou dos dias da sua mocidade e me provocou a ira com todas essas coisas, eis que também eu farei recair sobre a sua cabeça o castigo que os seus atos merecem. Está falando aqui, irmãos, não é de qualquer povo, está falando de Jerusalém, está falando do povo de Deus, que o abandonou, que entregava os seus filhos a Moloque. Era comum, irmãos, naquele tempo, haver infanticídio. As crianças que nasciam defeituosas eram colocadas no campo para morrer. E toda vez que Satanás levanta sua ira contra o povo de Deus, quem mais sofre são as crianças. Todas as vezes que Satanás tenta elaborar estratégias para combater o povo de Deus, os primeiros que sofrem são as crianças. Foi assim, no tempo de Jesus, quando Jesus nasceu, Herodes foi procurar os primogênitos e tentou matar a todos. Foi assim, irmãos, nos tempos antigos. As crianças são alvo. E é o que temos visto hoje, irmãos. As nossas crianças sendo atacadas, as autoridades das nações sendo favoráveis ao aborto. Estamos vendo pessoas com posição em lugares em que deveriam defender as nossas crianças, hoje estão considerando as crianças que estão no ventre, aquelas que estão sendo formadas por Deus, como um amontoado de células, como se não fossem também parte de um projeto de Deus na vida delas. Queridos, se fomos abandonados, se fomos largados, e o Senhor nos cuidou, e o Senhor nos colocou numa posição especial, essas que estão sendo formadas no ventre, também serão cuidadas por Deus, serão trabalhadas por Deus. Deus também tem um futuro na vida delas. Por isso, a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa se colocar nessa posição de defender não só as crianças que estão vivas hoje, em proteger não só os nossos filhos, mas proteger as crianças da nossa nação,
proteger aqueles que estão abandonados, proteger aqueles que estão, né, sem esperança, sem vida, sem um futuro. Nós precisamos então nos posicionar. O Senhor então compara, né, Israel, Jerusalém, a Sodoma e a Gomorra. Na verdade, né, ele compara com as suas filhas, dizendo, olha, comparando Israel com Sodoma, Gomorra e também Samaria. Mas aqui, irmãos, vamos ficar com Sodoma e Gomorra, porque já está pesado demais. Esse assunto é um assunto pesado. Falar, né, e tratar do nosso coração nem sempre é fácil. Tratar, né, daquilo que nos afasta de Deus nem sempre é fácil, irmãos. É por isso que precisamos então entender qual é o plano de Deus para nós. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E aqui no verso 49, o Senhor então coloca em primeiro lugar qual foi a iniquidade de Sodoma. Quando olhamos, né, para a história bíblica e lembramos de Sodoma e Gomorra, a primeira coisa que vem na nossa mente com certeza foi imoralidade sexual. Caíram porque eram sexualmente imorais. Mas entenda, a imoralidade sexual é algo que vem depois. É uma consequência das suas atitudes. Lembra lá, né, no Novo Testamento, quando o Senhor diz, olha, o Senhor os entregou para que eles vivessem conforme os desejos do próprio coração. Era algo anterior havia, que Deus, né, depois os entregou para que eles vivessem conforme, né, estava proposto nos seus corações. Sodoma, né, tinha algo muito mais profundo do que simplesmente a imoralidade sexual, porque a imoralidade sexual era o exterior, era o que estava externo, mas há algo interno. E às vezes, queridos, carregamos coisas internas no nosso coração que precisam ser cuidadas, colocadas diante de Deus. E aqui a palavra de Deus nos dá então o primeiro motivo que fez com que as filhas, né, Sodoma e Gomorra, fossem tratadas por Deus daquela forma. E o primeiro deles é o orgulho. E aqui a palavra de Deus diz, né, suas filhas foram orgulhosas. Uma coisa que nós não podemos perder como servos de Deus é vivermos na dependência de Deus. Como servos de Deus devemos todos os dias andarmos na dependência do Senhor. Se não andamos na dependência, nos tornamos orgulhosos. Ló, né, sobrinho de Abraão, quando, né, as riquezas de ambos cresceram, tanto de Abraão quanto de Ló, os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Abraão então dá a Ló uma oportunidade dizendo, olha, escolhe para qual lado você quer ir. Se você quer ir para as campinas de Moabe, ou você quer ir para Sodoma e Gomorra, para o lado de Sodoma e Gomorra. E ele olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, irmãos, e era lindo. Era jardim suspenso, era fartura, era abundância, era chuva, era fruto, era uma coisa linda. E ele com certeza disse, é para lá que eu vou. Porque lá é o lugar da prosperidade. Lá é a terra da abundância. Lá é o lugar que Deus vai me fazer prosperar. E eu vou conseguir conquistar o que Deus colocou no meu coração. E Ló foi para aquele lugar. Para o lugar, né, que havia fartura, o lugar que havia abundância, o lugar que era abençoado por Deus. Olha, querido, nem sempre o lugar que é abençoado por Deus, o lugar que tem abundância, o lugar que tem crescimento, é o lugar onde as pessoas servem a Deus. É o lugar onde as pessoas estão em fidelidade a Deus.
Talvez, né, a abundância de Deus na nossa vida tenha um propósito. E se nós não cumprirmos esse propósito, Deus pode tirar aquilo que Ele nos deu. O que Deus colocou nas nossas mãos precisa atingir o propósito de Deus. Abraão cresceu, irmãos, e a Bíblia diz que Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus. Abraão se fortalecia dando glória a Deus. É igual você quando você acorda de manhã. Você acorda dando glória a Deus. E você diz, o trabalho hoje vai ser difícil, mas glória a Deus por isso. Eu vou ter que... o chefe está no meu pé. Glória a Deus porque eu tenho chefe. Aleluia. Eu não vendi nada, mas glória a Deus porque eu tenho trabalho. Eu ainda tenho coisa para vender. Aleluia, Jesus. Dá glória a Deus, meu irmão. Dá glória a Deus quando tudo vai bem. Às vezes é fácil. É fácil dar glória a Deus quando estamos em abundância. É fácil dar glória a Deus quando tudo está ocorrendo como queremos. Mas quando as coisas não estão indo muito bem, quando a gente tem que sacrificar o nosso Isaac no altar, nem sempre estamos dispostos a dar glória a Deus. Nem sempre estamos dispostos a entregar aquilo que Deus nos pede, aquilo que Ele, exige de nós. Nós lemos aqui, no momento do ofertório, que Davi, rei de Israel, tinha grandes riquezas. E ele ofereceu ao Senhor, da sua oferta particular, do seu tesouro particular, uma oferta especial a Deus. Porque Davi, apesar da sua posição, não deixou o orgulho entrar no seu coração. Meu irmão, uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida é você deixar o orgulho tomar conta de você. É você achar que é dono de uma posição, de um lugar, de uma autoridade, e você falar, eu não abro mão disso aqui. Isso aqui é meu. E daí você não compartilha com ninguém, você não dá nada para ninguém. Você não cuida da sua família, não cuida da sua casa, não cuida das pessoas que você ama ou que você supostamente diz que ama. Então, queridos, precisamos abrir mão desse orgulho. A igreja de Deus, o povo de Deus, ele não se move em orgulho. Ele se move em humildade, em comunhão, em compaixão. O orgulho tomou conta desse povo. Somos uma nação poderosa, somos uma nação maravilhosa, somos uma nação de abundância. Não podemos deixar o orgulho tomar conta do nosso coração como igreja, como povo de Deus. Não podemos deixar o orgulho tomar conta do nosso coração como pais, como chefes de família, como homens que trabalham, como mulheres que se esforçam. Não podemos deixar esse orgulho tomar conta do nosso coração. Como podemos fazer então, pastor? Para o orgulho não tomar conta do meu coração, se coloca no altar. Porque no altar é o lugar que o nosso orgulho é destronado. Altar, irmão, é lugar de dependência. Altar é lugar de entrega. Altar é o lugar que você oferta, é o lugar que você se coloca como aquele que ouve, aquele que depende, aquele que precisa de Deus. É por isso que precisamos nos colocar no altar. Deixa eu correr para a hora não passar. Segundo lugar, eles tiveram fartura de pão. Fartura de pão. Ora, pastor, mas como é que é isso? Como é que fartura de pão pode ser um problema? Porque a Bíblia diz que eles tiveram fartura de pão, mas não ajudaram aos necessitados. Tinham muito, mas não ajudavam ninguém. Eu conversava, quando eu estava vindo para cá, a gente estava conversando com um rapaz do Uber, e ele estava falando, olha, quando eu era garoto, eu andava 6 quilômetros para ir para a roça e 6 quilômetros para voltar. A minha mãe, preparava uma marmita para eu ir, para a roça de manhã cedo para eu comer por volta das 9 horas, que era o lanche, e meio-dia ele voltava para casa para poder almoçar. Isso ele falava que tinha 10 anos de idade. E queridos, ele falou que quando ele ia no meio do caminho,
Quando ele chegava lá, já tinha comido o lanche todo. E daí, quando dava 9 horas, ele ficava com fome. E ele falou que agora Deus deu oportunidade para ele. E ele comprou aquele lugar, aquele campo, aquela roça que ele trabalhava. E ele é dono daquele lugar. E ele falou que lá agora virou um local de prosperidade. E ele está querendo voltar e ir para lá com a família dele. Para reconstruir, para crescer, para ser abençoado. Queridos, não podemos esquecer aonde Deus nos tirou e aonde Deus nos coloca. Nós somos, queridos, um país rico, um país maravilhoso, um país com riquezas e belezas naturais, um país que produz comida para o mundo inteiro, mas ainda somos um país de pessoas miseráveis. Nós somos ainda um país com festas que são perversas. Com festas que cultuam a perversidade, com festas e agrupamentos de pessoas que se juntam para adorar a Deus, mas para cultivar os seus corpos, para cultivar a beleza dos seus corpos e para viver em perversidade diante de Deus. Conversando com algumas pessoas, sobre essa semana, sobre esse final de semana, eles falavam, olha, teve um evento lá em Copacabana e o que eu vi de arrastão não foi moleza. Pessoas que se aproveitam das outras. Pessoas que se aproveitam de situações, de momentos. Uma riqueza sem propósito. Uma riqueza que não gera bênção na vida de ninguém. É uma riqueza que não produz nada no mundo espiritual, que não gera vida, não gera um propósito de Deus nas nossas vidas. Por isso que o que Deus colocou nas suas mãos, ele precisa ter um propósito, querido. O conhecimento que você possui, a autoridade na área que você atua, precisa ter um propósito em Deus. Precisa ser gerado um propósito em Deus, porque se Deus te deu, se há fartura que Deus te deu, isso precisa ser compartilhado, precisa ser colocado à disposição do Senhor, para que você use para a glória dele. Em terceiro lugar e último, queridos, Sodoma vivia em próspera tranquilidade. Tinha tudo. E a ociosidade, irmãos, é o que tem levado muitos a se perderem e se afastarem do Senhor. Gente que não quer trabalhar, gente que não quer estudar, gente que até tem um trabalho, gente que até ganha aquele dinheirinho, ele diz para mim, tá bom, o importante é eu ficar aqui na frente da televisão, assistindo série a noite toda, comendo pipoca, nesse domingo de frio, chovendo, igreja, para quê, irmãos? Para que na igreja com essa chuva? Que loucura! Melhor ficar em casa vendo, não tem mais nem Faustão para ver. Sei nem o que passa na televisão, irmãos, para falar, para dar exemplo para os irmãos. Mas, queridos, nós precisamos então cuidar para que não entremos em ociosidade espiritual. Para que não fiquemos num estado em que a nossa vida espiritual fique parada. Nós precisamos nos mover espiritualmente. Precisamos mover a nossa casa espiritualmente. Quando fizemos aqui um propósito de jejum de 21 dias, é para mover esse lugar espiritualmente. Porque tudo começa no mundo espiritual, queridos. As coisas acontecem na tua vida, primeiramente no mundo espiritual. Você precisa entender isso. Quando você ora, quando você dobra o seu joelho e ora, talvez você não esteja vendo o que Deus está fazendo. Talvez não seja nessa semana que Deus vai te responder. Talvez não seja no momento que você levantar. E quão maravilhoso é. Nós ouvimos histórias de pessoas que oraram. E já aconteceu comigo. E no momento que a gente termina de orar, Deus já vem com a resposta. Talvez é um angustiado, irmãos.
Já tinha se passado 9 meses da resposta, a gente ia para Brasília. E 9 meses se passaram, desde o dia que falaram que a gente ia e não tinha a definição. E viver em indefinição é pior do que você não ter nada. Porque quando você não tem nada, tá bom, não tem nada mesmo. Mas quando você diz, alguém promete alguma coisa, e você fica na indefinição, é a pior coisa que existe. Tem que esperar. E 9 meses se passaram, eu fiz uma oração ao Senhor. E a minha oração foi: Senhor, eu preciso só de uma resposta. Sim ou não, Senhor? Sem enrolação. E quando eu terminei de orar, o rapaz entrou no meu trabalho, no lugar onde eu estava, dizendo: o que é isso aqui? E era o documento determinando, né, que eu fosse para Brasília. Irmãos, as nossas orações movem o mundo espiritual. Não podemos viver no comodismo espiritual. Não importa a sua idade, não importa quantos anos de crente você tem, não importa as suas experiências do passado, não importa se no passado você viu gente ressuscitar, se no passado você viu paralítico andar, se Deus já te usou para orar, para abençoar. Isso foi lá atrás, irmão, tem coisa nova de Deus ainda para Ele fazer. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda tem grandes coisas para Deus realizar na sua vida. Aleluia, Jesus. Queridos, se uma sociedade perde o propósito divino, essa sociedade não precisa existir. Sodoma e Gomorra deixaram de existir porque perderam o propósito de Deus e viveram conforme o que estava nos seus próprios corações. A imoralidade foi tanta, irmãos, que os homens já nem se interessavam pelas mulheres. Eles se interessaram pelos anjos que estavam lá. Na época de Noé, a Bíblia diz, né, que os homens viviam, casavam-se, davam-se em casamento. Normalmente, na época de Noé, um estado de imoralidade crescente. E as águas do dilúvio acabou com toda a terra. Irmãos, precisamos levantar a bandeira do amor ao Senhor. Levantar a bandeira do compromisso com Deus. Porque somos o sal dessa terra. O sal é que preserva. Se a terra ainda existe, é porque você está aqui. Deus não destruiu Sodoma sem antes tirar Ló de lá. Para Deus fazer alguma coisa com essa terra, Deus precisa antes tirar você. Mas se você está aqui, querido, é porque Deus ainda tem um propósito com a sua vida. É porque Deus ainda tem um propósito comigo. É porque Deus ainda tem um plano conosco. Se você está nesse lugar, é porque Ele ainda, não desistiu de você, não desistiu dessa terra, não desistiu desse povo, não desistiu dessa nação, não desistiu de cada um de nós. Ele ainda continua aqui. Ele continua disposto a fazer milagres na nossa vida. Eu quero encerrar, lendo o texto que eu li hoje pela manhã, no momento do ofertório, que é propício para nós entendermos e atualizarmos para o nosso tempo. Porque essa profecia de Ezequiel estava relacionada a um contexto. Mas agora vamos ver Jesus falando conosco. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 21 em diante, Jesus havia passado por diversas cidades e tinha feito muitos milagres. E algumas nações creram mais do que outras. Algumas nações viram milagres grandiosos. Jesus fez grandes milagres e mesmo assim elas não se converteram ao Senhor. Diz assim, no verso 21, do capítulo 11 de Mateus: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida,
Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Verso 23 diz: e você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu, será jogada no inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Palavra de Jesus, irmãos. Jesus está falando para Cafarnaum, que foi, uma das cidades em que Jesus mais fez milagres. Cafarnaum foi conhecida como um período de popularidade de Jesus. Ele realizou muitos milagres nessa cidade. E ele está dizendo, olha, para Sodoma e Gomorra vai ter menos juízo do que para vocês. Porque não importa, quantos milagres Deus tenha feito na nossa vida. O que interessa é qual é a nossa resposta diante dos milagres de Deus. Quanto nós temos nos arrependido diante das ações de Deus na nossa vida, na nossa família. Será que nós temos reconhecido os milagres de Deus? Será que nós temos reconhecido que o que temos, o que o Senhor colocou nas nossas mãos, vem de Deus? Eles estavam numa terra abençoada, irmãos. Uma terra farta, uma terra com belezas naturais, uma terra que eles nem trabalhar precisavam, porque ela já dava o seu fruto. Mas eles não compartilhavam. Essa terra que tinha sido criada com propósito, não estava atingindo o seu propósito, por causa do egoísmo, do orgulho, da vaidade. E isso levou esse povo a uma derrocada espiritual. Não podemos ser orgulhosos, irmãos. Precisamos nos colocar debaixo do Senhor, debaixo da cruz do Senhor, para que não venha sobre a igreja juízo. Mas por que eu estou falando isso para você? Eu não quero trazer juízo pela sua vida. Eu não estou dizendo que você está vivendo em pecado. Não, eu estou querendo dizer para você o seguinte, querido, que há milagres de Deus acontecendo hoje nas nossas vidas. Existem milagres de Deus acontecendo hoje na sua casa, na sua família. E esses milagres de Deus são para mim e para você. O fato de termos acordado hoje já é um milagre. O fato de estarmos sentados aqui hoje já é um milagre. Você ter conseguido se deslocar da sua casa até aqui nessa noite já é um milagre de Deus. São muitos milagres que Deus tem feito, irmãos. Não podemos ignorar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quem você era e quem você é hoje. Da onde Deus te tirou. Da onde Deus te resgatou para que você estivesse aqui hoje. Você é um milagre de Deus vivo. A sua vida é um milagre de Deus vivo. Então quando o Senhor está falando aqui, ora, se em Sodoma e Gomorra tivesse acontecido os milagres que aconteceram em Cafarnaum, eles já teriam se convertido ao Senhor. Porque tem gente que não precisa de milagre para crer. E a Bíblia diz que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Tem gente que acha que só vai conseguir se converter ao Senhor quando Deus der a bênção dela. Tem gente que estipulou um prazo para Deus. Senhor, se o Senhor me responder até a data tal, eu me converto. Irmãos, nos convertemos ao Senhor por aquilo que Ele é. Aleluia. Pela sua soberania, pela sua grandiosidade,
pelo seu amor incomparável, por aquilo que Ele já fez por nós, pelo agir de Deus na nossa vida. E o mais Ele vai fazer. Não podemos viver, né, em apatia espiritual, comodidade espiritual. Mas é hora de colocarmos, né, a nossa chuteira santa e irmos para o campo. Vamos falar na linguagem brasileira futebolística, para os irmãos entenderem. Chega de ficar na reserva. Deus nos convoca para jogarmos o seu jogo. O jogo de Deus. No jogo de Deus Ele é artilheiro, irmãos. Ele vai à frente. Ele trabalha em nosso favor. Ele cuida da nossa vida. Ele nos prepara. Ele te preparou para isso. Ele te preparou para esse tempo. É por isso que eu quero orar junto com você. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu tenho 2 minutos para orar. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Deus tem um propósito contigo. Deus tem um plano com você. Deus tem um plano com a sua casa. Deus tem um plano com a sua família. Essa terra está sendo preservada por causa dos filhos e filhas de Deus. A palavra de Deus diz que toda a terra, toda a criação geme e aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos nos manifestar em amor, irmãos, ajudando os famintos, ajudando os necessitados, tirando do nosso coração o orgulho, a vaidade, nos entregando a Deus em trabalho de oração, de busca, de um tempo com Deus, nos esforçando para manifestar a sua glória nessa terra, manifestar a sua glória nessa nação que precisa de Deus, que necessita ouvir a sua voz. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, pela vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui hoje, que o teu Santo Espírito, nesse momento, esteja visitando cada coração. Será que você pode colocar a mão sobre o seu coração, meu irmão, minha irmã? Eu quero ministrar sobre a sua vida, cura. Que toda palavra de acusação caia por terra. Essa mensagem não foi para trazer sobre você juízo. Essa mensagem não é para trazer sobre você acusação e pesar. Mas essa mensagem, pelo contrário, é para dizer para você que existe um Deus que cuida. Existe um Deus que tem cuidado de você desde que você nasceu, desde que você foi gerado. Que antes mesmo de você pensar em entrar numa igreja, já tinha um Deus que se importava contigo. E esse Deus está presente aqui nessa noite. Ele te levanta com um propósito. Ele nos levanta com uma direção do céu. Senhor, nos dá liberdade, Senhor. Liberdade para pregar, liberdade para falar, para ministrar sobre a vida da nossa família, dos nossos filhos, Pai. Salvação e santidade. Tira o meu irmão do comodismo espiritual. Tira o meu irmão e a minha irmã da frente da televisão. E dá a ele e a ela um tempo a sós contigo, Senhor. Um tempo a sós na tua presença. Para ouvirmos a tua voz e sermos ministrados pelo teu Espírito. Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós aqui está por acaso nessa terra. Existe um Deus que cuida de você.
Levante as suas mãos e adore a Ele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos concede a paz, Senhor. A paz que excede todo entendimento. A tua paz que não tem fim, Senhor. Vem com essa paz sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da tua filha, do teu filho aqui hoje. Venha, ó Espírito Santo. Fala com cada um de nós. Abre os nossos lábios em adoração a Ti. Que o nosso ser, Senhor, que o nosso futuro, que está nas Tuas mãos, honre, Pai, o chamado que o Senhor tem para nós. O Senhor tem um chamado na vida dos Teus filhos, da Tua filha. Um chamado que o Senhor não esqueceu. O Senhor não esqueceu do chamado que foi feito lá atrás. Oh! E ainda que haja, Senhor, sobre a vida de muitos condenação, o Senhor vai cumprir o chamado do Senhor na nossa vida. E muitos vão também ser chamados por cada um de nós. Porque o Senhor tem uma palavra que o Senhor está colocando nos lábios de cada um dos teus filhos aqui hoje. Coloca uma palavra de vida. Coloca uma palavra de salvação. Coloca uma palavra de santidade nos lábios do meu irmão. Meu irmão, tira dos teus lábios a reclamação. Tira dos teus lábios a murmuração. E coloca nos teus lábios um olhar otimista. Um olhar de Deus para aquilo que está acontecendo à sua volta. Começa a profetizar dentro da tua casa, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Começa a abrir os teus lábios na tua empresa, dizendo: eu e essa empresa vamos abençoar essa nação. Começa a abrir os teus lábios na tua família, nas pessoas à sua volta, nos seus amigos, dizendo: a salvação para a sua casa também, a salvação para a sua família também. Começa a proclamar aos quatro cantos dessa terra que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, e que sem Ele nada podemos fazer. Levante as suas mãos. Senhor, obrigado. Leva-nos em paz para as nossas casas, para os nossos lares. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Vá em paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.